Se eu tivesse seguido o caminho do óbvio, a Pepper hoje seria só uma fintech qualquer e totalmente esquecida. Oi, eu me chamo Axley e eu estou construindo um estúdio de brand do zero focado em fintechs. Quando a Pepper chegou para mim, o produto funcionava 100%, tá? A operação rodando, a operação saudável, tudo funcionando perfeitamente. O grande problema não era técnico, era estratégico, tá? A empresa ela parecia correta demais, certinha demais. E quando o fintech é certinho demais, ela vira commodity. E quando a tua empresa vira um commodity, o seu cliente ele só troca por aquela que te oferecer uma taxa menor ou um benefício um pouco melhor. E eu decidi que no início do projeto, qualquer decisão que eu tomasse de forma segura ia empurrar a marca ainda mais para esse limbo chamado commodity. E dentro desse mercado onde eu trabalho, a crença popular ela diz o seguinte: toda fintech ela tem que passar confiança, ela tem que ser confiável. E eu não estou em desacordo com isso, né? Obviamente. Mas quando todo mundo parece igual, quando todo mundo se comunica igual, da mesma maneira, oferecendo as mesmas coisas, você corre o risco de só aparecer mais uma. E acho não, né? Na verdade eu tenho certeza que não era isso que a Pepper queria, até por conta disso eles vieram me procurar. Durante esse projeto a gente entendeu que a decisão era deixar de ser neutro, tá? Parar de ser certinho demais e trazer a essência da Pepper para dentro da comunicação, para dentro da estratégia de marketing, enfim. Bom, a partir do momento que a gente decidiu isso, a gente entrou num período de imersão, onde eu conversei com todos os founders, com a liderança da empresa, e nisso eu comecei a conhecer cada um ali, conhecer os seus gostos pessoais, conhecer a visão de negócio, a visão de estratégia, o que eles esperavam para o futuro daquela empresa, e tudo isso me ajudou a poder começar a montar, né, esse plano estratégico para a empresa. Aqui no estúdio, geralmente a gente leva aí, 60 dias, 90 dias, dependendo do projeto, para poder concluir tudo isso, né? E nesse período a gente acompanha de perto todas as pessoas que são envolvidas ali, todos os tomadores de decisão, né? Ou stakeholders, se tu quiser gourmetizar o negócio. Por que isso é importante, cara? Nesse processo da Pepper, como eu havia dito no início do vídeo aqui, ela era muito certinha, sabe? Um design muito bem feito, muito bonito e tal, não sei o quê. Tudo muito certinho. Tanto é que o rebrand que fizemos para eles, a parte visual de logo, paleta de cores, etc. Tu vai ver que não mudou muita coisa, né? Mas a parte estratégica e a parte de identidade visual, isso sim fez a diferença. E o que a gente fez para chegar nisso? Eu comecei a acompanhar todos eles, e aí eu vi que um dos fundadores lá, que é o Igor, né, que, pô, o cara maneiraço, gente fina demais, e ele curtia muito rock, sabe, ele sempre botava os stories dele ali, ouvindo uma banda de rock que ele gostava, apaixonado por churrasco, né, a Pepper, ela é do Rio Grande do Sul, então a gente resolveu trazer essa identidade dele para dentro da Pepper, sabe, trazer essa coisa do rock and roll, sabe, da pimenta, sabe, de pegar fogo, etc e tal, não sei o que. A gente resolveu trazer isso para dentro da Pepper. Que, hoje, falando agora, me parece óbvio, né? Tipo, caraca, era meio óbvio. Pô, Pepper, pimenta, tem tudo a ver e tal. Mas na época não era assim, né? Ela era uma marca bem serena, bem sóbria, assim, sabe? E hoje a gente, depois da estratégia que a gente fez, a gente mudou isso. Né? O foco deles hoje é investir em experiência, adrenalina, sabe? É trazer o rock. Pô, a paleta de cores da empresa ela foi baseada no Angus Young, que é o guitarrista do AC/DC, sabe? Toda a identidade visual da marca ela traz essa coisa do rock and roll, sabe? Do rebelde. E esse foi exatamente o arquétipo que a gente usa para a marca, né? Trazer o arquétipo do rebelde para dentro da marca. E a comunicação da Pepper hoje ela mudou. Antes falava só de taxa, de benefício, de features, né? E hoje não. Hoje a comunicação da Pepper ela fala sobre experiência, sabe? Sobre viver o extraordinário. Porque é aquilo, quando você briga por taxa, tu é commodity, né? Aquele que oferecer uma taxa mais barata ou uma taxa mais acessível, ele vai sempre ganhar de você. Ou aquele que tiver mais capital que você, ele vai sempre ganhar de você também. Então esse não era o caminho que a gente quis seguir nesse projeto. Agora, quando você oferece experiência, aí é outra coisa, porque a experiência ela fica marcada pro resto da vida, né? Exemplo disso, a Pepper esse ano ela vai patrocinar um evento de boxe, cara. Pô, mas o que boxe tem a ver com meio de pagamento? Nada.
mas a experiência para os clientes, pode crer? Pô, eu fui lá na luta de boxe e tal, não sei o que, cara, foi sensacional, pô, a Pepe patrocinou tudo isso, entendeu? Igual uma sugestão que eu dei pra eles também, cara, leva os seus melhores produtores aí pra poder pular de paraquedas, tá ligado? Todo mundo vai querer ir? Não, cara, mas quem aceitar ir vai ser, tipo, um marco na vida desse cara, tipo, caraca, velho, eu tinha meus medos, eu tinha minhas inseguranças, mas a Pepper me impulsionou a ir além, pode crer? De fazer mais do que eu vinha fazendo, assim, e, pô, essa experiência marcou a minha vida. Então foi isso. Essas foram as bases estratégicas que a gente definiu para esse rebrand da empresa, para essa nova comunicação. A solução não foi criar um logo melhor ou mudar uma paleta de cores. Toda decisão tomada a partir de agora, ela tinha que responder uma pergunta. Isso gera memória ou só comunicação? E isso é o que faz diferença nesse projeto da Pepe. E a partir do momento que você responde essas perguntas, você começa a fazer um brainstorm ali e ver o que é melhor para o teu cliente, né? O seu cliente ele passa a vivenciar momentos e não apenas consumir algo, né? Não se trata mais de receber uma placa de faturamento, mas de viver algo, de marcar a vida desse cliente com alguma experiência que ele vai lembrar para a vida toda, e vai contar para os amigos, e vai contar para os sócios, e vai contar para os pais, enfim, falar, cara, olha só o que essa empresa me proporcionou. E antes de qualquer parte de design, esse projeto ele se trata de comportamento, né? A gente teve que mudar todo o comportamento da empresa para depois entrar na parte de visual, de design, né? E isso é que a maioria dos empreendedores não entendem hoje, né? Eles acham que o meu trabalho ele se trata apenas de criar uma logo, uma paleta de cores, tipografia, e vai muito além disso, né? É o que eu falo para meus clientes aqui. Cara, a parte de design é lá pro final. Antes eu quero conhecer você, eu quero conhecer a tua empresa, o teu modelo de negócio, o que tu faz, o que os seus clientes acham da tua empresa, como é que a tua avó descreve a tua empresa, sabe? Para entender sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre o que a tua empresa entrega, quais são os seus diferenciais, tá? Então, antes de colocar a mão na massa de criar um logo, de criar uma paleta de cores, de fazer uma tipografia, eu tenho que saber e entender sobre tudo isso, porque aí a parte de design fica mais fácil, né? Fala-se muito sobre, eu quero um design exclusivo, eu quero algo autoral e não sei o quê, mas quando você não tem todo esse estudo anteriormente, cara, tu não vai conseguir chegar em algo autoral, entendeu? Tu não vai conseguir chegar em algo exclusivo, porque tu não entende sobre a empresa. Então tu vai entregar algo que já existe no mercado, entendeu? Tu vai pegar ali, sei lá, uns 5, 6 cases aí de marcas que fazem o mesmo que você ali e vai entregar algo dentro daquele nicho, algo muito parecido, então assim, vai ser só mais do mesmo. Agora, quando você entende a essência do negócio, quando você entende o porquê de cada coisa, sabe? Quando você entende a história real por trás daquele projeto, fica muito mais fácil você entregar algo autoral, né? Porque aí você, de fato, consegue pegar a essência de tudo aquilo e trazer aquilo para o visual, né? Trazer aquilo para dentro da comunicação da empresa. E aí sim tu vai ter algo autoral, aí sim tu vai ter algo exclusivo. Nem sempre se trata de uma logo, né, feita no grid, etc e tal, de uma tipografia que tu comprou do americano lá, sei lá das quantas. Não, cara, não se trata disso. Se trata de você trazer e revelar o que realmente aquela empresa é, o que aquela empresa faz e o que aquela empresa fala. E esse projeto ele me lembra uma frase que muitas vezes eu esqueço facilmente, assim. Marca forte, ela nasce a partir do momento que ela não agrada a todo mundo. É isso. O vídeo de hoje é sobre isso, é sobre esse case que a gente tem aqui no estúdio. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Meu Deus, parecendo outro. Felipe Neto da Shopee. Valeu.